Boa noite São Paulo, boa noite Brasil. Estamos aqui nessa segunda-feira, tá congelando hoje São Paulo, hein gente? 15 graus, São Paulo tá um friozinho, ó, tô aqui morrendo de frio, mas vamos aquecer essa noite, já tem gente entrando. Oi Marcel, seja bem-vindo! Boa noite a todos, Flavinha, nossa convidada hoje. Temos uma convidada super especial, Flávia Lippe. Vem com tudo, contando a história da vida dela pra gente aqui, que tem muita gente curiosa. Já me mandaram várias mensagens hoje, querendo saber o que é que essa jornalista criou uma metodologia, um projeto maravilhoso que transforma a vida da gente. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos nessa live deliciosa, as nossas lives segunda-feira, 20 e 30 aqui com a Casa 3. Conte sua vida, conte sua história. Quem é você? Vamos conhecer? Vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Vamos chamar a nossa convidada especial aqui aguardando. Já tem o pessoal entrando aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Oi, tudo bom, querida? E aí, deixa eu botar uma luz aqui, que eu tô num lugar, tá meio escurinho aqui. Não, mas tá dando para te Tá ver dando para ver? bem. Que ótimo. Tá bom. Seja super bem-vinda à Casa 3. Que bom. Olha só, agora a gente vai poder bater papo à vontade, conversar, porque nós estamos com tempos reduzidos, né? Tá todo mundo numa doideira com essa internet. A gente tem tempo, quem não tinha tempo, agora ficou menos ainda. Hoje é nossa noite. Vamos aquecer essa noite. Você tá onde? Você tá em Eu São tô na minha Paulo? casa. Tô em São Paulo. Tá. É. 15 graus, Eu moro na pessoal. Granja Viana. Então aqui é bem frio. Aí deve estar 15 com sensação térmica de, no mínimo, uns 10, 8, será? Sei lá, aqui tá frio pra caramba. Aqui também, Flávia. Então, seja super bem-vinda à Casa 3. Muito obrigada pela sua presença comigo. Estou muito feliz de ter você aqui. A gente quer conhecer tudo, conhecer sua vida, saber do seu trabalho. Quem é essa mulher, essa jornalista maravilhosa que criou uma metodologia que transforma a vida das pessoas, que realmente vem mudado o padrão, né, que a gente tem conhecido aí há tanto tempo na área de organização, enfim. Então, apresente-se, tem gente chegando aqui. Andréia, seja bem-vinda. As Personagens Organizers, Casa 3, já estamos com São Paulo, BH, Marco, boa noite. Roseli, seja bem-vinda. São Paulo, BH, Santos, Rio de Janeiro, Brasil entrando aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz com essa minha parceira aqui maravilhosa, que eu quero saber tudo agora. Quem é você? Onde é que você nasceu? Flávia, se apresente aqui para o pessoal. Seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Obrigada por estar aqui hoje. É muito estranho a gente falar da gente, né? Assim, tão focado nisso, né? Quando a gente fala da gente entre as coisas, é diferente, né? Mas eu sou mineira de Belo Horizonte. Você Saí de nasceu Belo em Horizonte BH? Nasci em Belo Horizonte. Nasci em BH. E muito jovem eu fui primeiro para a Europa, depois vim para São Paulo. Porque escolhi um trabalho que era televisão, né? O jornalismo científico foi o que eu escolhi. E para trabalhar com isso, na época que eu queria trabalhar, só em São Paulo. Até hoje, televisão realmente é mais forte no Rio e em São Paulo, né? Os outros estados brasileiros têm muito pouco mesmo de televisão original, né? São sempre retransmissões, né? E essa paixão, né, pela ciência que me fez co-criar com outras pessoas, né, eu e mais duas pessoas, um programa chamado Repórter Eco, que é um programa de sustentabilidade, né, então era todo baseado em ciência, né, em tecnologia e sustentabilidade. Na época se falava ecologia e meio ambiente, né, então eu sou uma das primeiras jornalistas a falar sobre meio ambiente, ecologia, meio ambiente e ciência no Brasil. Isso tem muitos anos, né? O Repórter Eco, a estreia dele foi em fevereiro de 1992, então tem muito tempo mesmo, né? Naquela época não se falava disso, então era uma novidade, o assunto era uma novidade. Flávia,
Que época era, por favor? 1992, década de Tá. 90. Eu quero ir um pouquinho mais para trás aqui, que eu sei Uhum. que a gente, quando começa a falar em grana, aí vamos embora, né? Eu quero saber da Flávia. Ela nasceu em BH e foi morar na Europa. Em que lugar da Europa você foi morar? Eu morei em Amsterdã, morei em Londres e viajei muito, né, por lá. E Sim, depois logo voltei para o Brasil e já vim direto para São Paulo. tá. E aí foi nessa época que você veio, você se casou, tem filhos? Não, Qual eu é? não tenho filhos. Tá. Aí Não sou veio casada direto, também. Não sou casada e tá, não tenho filhos. veio direto para São Paulo e aqui você então começou o seu trabalho. Só para a gente situar mesmo, que é bem legal. Você Eu tem irmãos, trabalhei com Flávia? outras coisas antes, Você tem né? irmãos? Tenho duas irmãs. Duas, mais velhas, mais novas, Eu sou a intermediárias? mais velha. Ah, que legal. E elas moram em São Paulo também? Não, tem uma que mora em Belo Horizonte e tem uma que mora em Londres. Há muitos Ah, anos, há mais de muitos 20 anos. anos. Tá, ótimo. É só para a gente saber que a gente gosta mesmo de saber onde é que está a família, como é que está vivendo isso, né? Como é Os que tá... meus pais moram em Belo Horizonte, são vivos ainda, moram em Belo Horizonte. Meu pai é médico, psiquiatra, ainda trabalha em ação, né, com Ai, 85 anos, em que ação. A minha mãe sempre foi um mix de um cérebro colorido, porque ela é muito boa em administração e uma excelente artista. Então, ela sempre foi artista plástica e, ao mesmo tempo, ela que administrou a clínica, todas as questões financeiras da família. olha, estão dizendo aqui, olha. Flávia, embaixadora do abraço. Que Eu legal. sou conhecida como a abraçadora profissional. Dizem que meu Ah, é? abraço é curativo. Ah, eu vou querer. Eu também quero Eu que também falaram tô que o meu doida também. você abraçando por aí. Eu falo que esse abraço virtual, assim, ele demora muito para chegar, né? Uma E coisa... na hora que a gente aperta, não vai, né? Fica só assim um aperto meio assim, balançando. É Então, eu verdade. também tô doida para fazer os abraços de novo, né? É verdade. Embaixadora do abraço, é isso aí. Então vamos lá. Aí você veio para cá, então conta agora a tua trajetória para gente. Eu sempre Chegando fui aqui, muito empreendedora, né? Então, tá. mesmo antes de sair de Belo Horizonte, eu fazia muitas experiências com muitas coisas diferentes. Eu sou muito curiosa. Obviamente, quem escolhe o jornalismo científico e depois toda a trajetória, hoje eu sou uma cientista de comportamento, só estudo o comportamento biológico e o comportamento cognitivo, né? E acabei realmente me tornando essa cientista mesmo. Mas quem pensa em estudar é curioso. Então, eu fiz sempre muitas experiências empreendedoras. Tive várias empresas diferentes, empresas de entretenimento. Eu tive um outlet de luxo, que não se falava em Sério? outlet, não existia isso no Brasil, outlet. E Não muito menos outlet de acredito. luxo, né? Era só de objetos de casa e tudo. Sério? Não. Já tive várias coisas diferentes. Tive loja, tive produtora de vídeo, tive produtora de entretenimento em geral, tive uma produtora gigante de grandes shows. Então, assim, a minha veia empreendedora é muito grande e eu sempre quis, assim, como eu sempre estudei muito, eu sempre queria colocar as coisas em prática, não só para mim, mas para as outras pessoas também. Eu acho que toda a metodologia que eu fui criando, né, de otimizar as pessoas e otimizar os seus potenciais, é o que eu faço comigo, né? Eu nunca olho para o que eu tenho de errado. O que eu tenho de errado, ele vai ser adaptado junto com o que eu tenho de melhor. Porque se eu ficar o tempo inteiro me consertando, eu não consigo produzir. Então, eu olho o que eu tenho de melhor e aumento, otimizo o que eu tenho de bom para aumentar essa minha potência. E muitas vezes o que eu não tenho de bom, eu não vou conseguir desenvolver. Né? Então, ou, se for alguma coisa prática, né, de hard skills, que a gente chama, eu contrato alguém. Se for alguma coisa que não é prática, que é do meu desenvolvimento pessoal, aí eu vou sentar e vou fazer várias coisas diferentes. Pode ser terapia, pode ser experiências diferentes, né? Então, eu acho que o que me resume como profissional realmente é que eu trago essa ciência que as pessoas têm medo de chegar perto e misturo com a prática e faço experiências em mim e em quem tiver com vontade de fazer comigo. Então, saem resultados incríveis, assim, né? Muito positivos de tudo, né? Assim, eu acho que a vida é experienciar os momentos.
né? Esse momento mesmo agora que a gente está vivendo, né? Que a gente claro que é um momento duríssimo, né? É um momento assim difícil para o mundo inteiro, mas por outro lado é uma oportunidade de ouro, de ouro. A gente ganhou tempo, a gente ganhou amigos, a gente ganhou tecnologias novas, né? A gente tem tanta oportunidade de negócio também. Então, assim, se quiser olhar só para o que tem de ruim nisso, a gente não vai dormir, porque eu tenho dois, né? Meu pai e minha mãe estão vivos, são idosos. Eu estou no grupo de risco. Então, se você ficar pensando nisso, você não faz nada. Não produz. Nada, você não produz, você não pensa, você não se alegra. Né? Então, o que eu passo todo o tempo na minha cabeça é como que eu posso aproveitar o máximo possível desse momento para ele realmente ser um momento produtivo para mim, para as pessoas que convivem comigo, para quem eu posso trocar ideias, para quem eu posso ensinar alguma coisa e com quem que eu vou aprender, né? Essa é uma coisa, a gente está cheio de lugar para aprender hoje, né? Muitas oportunidades, né? De aprendizado. Então, se eu fosse resumir assim quem eu sou uma curiosa, abraçadora, que tem um cérebro em comum. O meu cérebro ele é colorido, ele não é preto e branco, como você vê todos os cérebros. Porque ele é muito criativo. Então, eu gosto muito de misturar a ciência com as possibilidades, né? De trazer para o mundo prático, com criatividade, aquilo que a gente pode mudar. Eu acho importante, para quem está entrando aqui com a gente, a Flávia Lipa, essa jornalista maravilhosa de São Paulo, mora aqui, né, em São Paulo, mas ela é de BH, mineira. Mineira é gente boa, viu? Mineiro gosta de abraçar, de falar baixinho, mansinho. Mineiro, eu amo os mineiros. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, olha lá, a Claudinha está entrando aqui com a gente. Gente, boa noite a todos. Feliz de estarem com a gente aqui, de vocês estarem com a gente, conhecer o trabalho essa educadora, porque eu digo que, antes de mais nada, nós somos educadores das nossas próprias vidas, né? Então, tá contando um pouco da história dela pra gente, que é uma história maravilhosa de vida. Quem é a Flávia, aquilo que ela acredita, essa jornalista, educadora, cientista, né? Você é uma cientista do comportamento. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais o que é ser um cientista do comportamento e esse seu projeto que você criou, que é a equação, o que é essa pausa, né? Que a gente tem que fazer, que a gente conhece. Eu não conhecia o trabalho da Flávia, a conheci há muito pouco tempo, entrei em um grupo, né, de personal organizer e ali eu conheci um pouco do trabalho da Flávia, gostei muito, me identifiquei. Então eu digo que a gente sempre busca no outro aquilo que está um pouquinho na gente também, que a gente se enxerga e como os pontos positivos podem mudar a vida da gente. Então eu achei o seu trabalho assim excelente, um trabalho muito de estudo, de pesquisa e de vida e de alma, né? Porque ele não é só da boca para fora. Você interioriza aquilo que você é. Isso é muito importante. Então, aí o pessoal que está deixando, quem quiser deixar perguntas para a Flávia, ela vai responder. Essa live vai ficar gravada também no Instagram. Vocês fiquem à vontade. Então, Flávia, conta um pouquinho para a gente sobre o que é ser uma cientista de comportamento. Resumindo, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouquinho mais desse seu trabalho. Eu entendo que você vem de um pai, né, do seu pai, que trabalha já na área do comportamento, do estudo, né, que ele já faz esse trabalho. Então, você já vem meio que na veia tentando entender como é que funciona esse nosso cérebro. E como isso implica hoje, e sempre, né, mas agora, nesse momento, com toda essa virada, das pessoas se reinventando, como é que está sendo isso para você? Então, eu quero que você conte um pouquinho para a gente. O que é ser uma cientista de comportamento? Eu vou voltar um pouquinho o filme, que aí você vai conseguir fazer o quebra-cabeça, né? Como eu falei, assim, basicamente, o que o cientista tem é uma curiosidade imensa de achar caminhos. Nem sempre respostas, porque às vezes você tem uma hipótese de algo
e quando você vai fazendo o caminho, não é bem aquilo. Então, a base da alma cientista, e qualquer um, né, pode ser um cientista dentro de uma área que achar interessante, é pesquisar profundamente esse tema em vieses diferentes. Então, começou realmente como jornalista científica. Uma das minhas missões, durante muito tempo, uma curiosidade, eu faço isso até hoje dentro do Instituto, né? Que a gente tem o IDHL, que é um instituto de pesquisa, onde eu pesquiso coisas que se transformam em cursos, palestras, né? E todas essas coisas, elas estão ligadas a como a gente pensa, como a gente sente, como a gente faz, para que a gente faz, por que a gente faz. Então, é sempre um viés neurobiológico e um viés emocional. Então, são duas ciências. É a ciência que a gente diz que é a ciência social, que é o que você olha como a gente se movimenta, a psicologia, os comportamentos sociais, e o viés biológico. Então, por exemplo, como que você vê esse viés em duas coisas? As pessoas perguntam, né? Por que tem gente que faz isolamento e tem gente que não faz isolamento? Por que tem gente que muda e tem gente que não muda, né? Em alguns aspectos, né? Porque tem um viés biológico que ele domina o ser humano. Porque nós somos feitos de neurotransmissores, nós somos feitos de conexões biológicas. Então, por exemplo, olha que interessante. Se a gente pensar em termos de desenvolvimento da humanidade, nós ainda somos muito jovens como ser humano. Nós ainda somos quase que macacos. Né? O nosso cérebro tem 400 mil anos. É pequenininho, é muito pouco para a ciência isso. E nós não mudamos muito do que é o cérebro de um macaco. Isso é biologicamente. Então, quando a gente toma algumas decisões que você não consegue explicar, socialmente você não consegue explicar, são a sua biologia te pedindo uma ação e uma explicação biológica. Os animais, por exemplo, eles não ficam juntos quando um está doente. Por que eles não ficam juntos quando um está doente? Quando ele tem algum vírus, por exemplo? Porque biologicamente, o nosso corpo sabe que se você for infectado, você vai morrer. Então, você pode observar na rua que os animais eles estão ficando separados um do outro. Nós não estamos. Algumas pessoas estão porque elas têm o sentido da sobrevivência mais apurado. E as outras pessoas não estão porque elas precisam justificar o sentido da sobrevivência. Mas tudo isso é biológico, não é emocional. Todo comportamento da gente é um comportamento que parte por duas coisas. Ele começa por uma motivação e essa motivação faz um comportamento. Então, a sua motivação ela é sempre biológica. O seu corpo ele faz modificações, você não sabe por que você está tendo certas atitudes e provavelmente elas são atitudes biológicas. Então, quando a gente começa a pesquisar isso, a gente começa a entender para onde a humanidade vai e como que a gente pode colocar isso na prática de uma forma muito simples para as pessoas entenderem. Então, criando métodos, criando aulas, criando estratégias que você pode entender a sua biologia. Porque quando você entende, você consegue mudar a motivação do seu corpo. Por que tem gente que consegue emagrecer, tem gente que não? Por que você tem pessoas que são mais resilientes que outras? A resiliência ela está ligada intimamente aos neurotransmissores, por exemplo, do sistema digestivo. Então, quem não cuida do sistema digestivo, geralmente são pessoas mais procrastinadoras, que têm mais preguiça, que têm mais dificuldade de tomar decisão. É biológico. Então, é isso que um cientista de comportamento faz. Né? Estuda todos os vieses que o ser humano pode ter para poder ter uma atitude. Quando eu era jornalista científica, o que eu fazia? Eu fazia essas mesmas pesquisas para criar, por exemplo, programas de televisão, cenas de filmes, trechos de novelas, tudo baseado na ciência. Então, a ciência ela está no nosso cotidiano, mesmo que você não saiba.
Então, simplificar isso é um exercício muito gostoso. Ela está atuando, né, Flávia? Isso é uma coisa latente, É, básico, nasce, já está intrínseco, né? é. Tá frio Tá, demais. tá demais, né? Gente, tá Nossa. 15 graus aqui, tá um frio danado, mas vamos esquentar a Aqui normalmente noite. são 4 graus abaixo. É, tá mesmo, mas tá maravilhoso. Vamos esquentar essa segunda-feira maravilhosa. Então, Vamos. você então trouxe todo esse trabalho seu de base, de pesquisa que você Uhum. vem ao longo do tempo já com esse instituto. Então, conta pra Sim. gente, Flávia. Então, aí, Você há tá. mais de 25 anos, o Instituto existe e dentro dele Então, é fala o nome de instituto pra gente, pessoal que não conhece. IDHL, Isso. Instituto de Desenvolvimento Humano LIP. Isso. Então, E a pessoal que metodologia, que é a maior, que engloba tudo, chama-se a equação. tá. Então, o pessoal que está Dentro entrando dela tem agora. várias diferentes. Tem alguma pergunta aí? Acho que Não, sim. o pessoal tá mandando várias. Ó, tem perguntinhas, vamos responder aqui Aqui, a ó. Se é biológico, então, não tem como mudar? se é biológico, então não Beth, tem como mudar ou não. Beth. Ô, Beth, tem como mudar, desde que você conheça a sua biologia. Óbvio que tem muita coisa que está calcada no cérebro. Por exemplo, o cérebro ele tem uma formatação. Né? Você não vai mudar esse formato, por exemplo, porque a gente está com um coronavírus. Né? Isso não vai mudar, certo? Porque o coronavírus ele não vai fazer a gente mudar a formatação do nosso cérebro, mas a gente vai encontrar outras motivações. Só que para haver a mudança, as motivações elas têm que ser de base, entende? Então, a motivação de base, ela precisa que você tenha muito autoconsciência, muito autoconhecimento para entender o funcionamento do seu corpo. Então, tem como mudar? Tem, mas 1% da população, de fato, cria grandes mudanças da população É, mundial. e, Parece muito pouquinho, mas é muita gente. Pensa quantas pessoas tem no planeta. e Né? sabe, Flávia, que é importante a gente colocar aqui, que é muito, 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 Beth, importante que agora se diz e se fala, verbaliza muito sobre autoconhecimento. Autoconhecimento, cria-se, é a base para você entender quem é quem é. Quando você entende isso, que você está no outro e não em você, a coisa então aí muda mais ainda, né? Eu estou fazendo pós em psicanálise, Flávia, e tudo isso eu estou 24 horas, cada dia, cada estudo, cada tese, cada matéria, eu volto um pouquinho e falo, nossa, não sei mais nada, porque é realmente encantador entender o quanto as pessoas são tão preocupadas com elas mesmas 24 horas, esquecem do todo. E aí você acaba entendendo que muito seu está no outro. E quando você deixa de ser você, centro, só você, e começa a pensar em toda essa inteligência colaborativa que a gente está falando agora, em todo esse processo, isso fica maravilhoso. Então, o que eu entendo do seu trabalho, que é esse estudo, e agora eu quero que você conte um pouquinho sobre a equação para a gente, que é o seu projeto que você tem lá, e eu convido todos para entrarem no Instagram da Flávia, conhecer o produto dela. Nós vamos divulgar na Casa 3 os seus posts do seu curso, porque a ideia da casa é exatamente essa. É divulgar, apresentar, criar autoridade para todos os profissionais. Isso eu acho que é essencial nesse momento. Eu quero saber quem é a Flávia. Você pode me vender o projeto? Vamos comprar o projeto da Flávia lá, a equação. Tá? O que, que é? Eu vou ler, mas quem fez? Aonde? Qual a origem desse trabalho? É tão ou quanto importante você conhecer quem fez o trabalho, como vive essa pessoa, quem é essa pessoa, qual a procedência, a origem. E se identifica comigo, então eu digo que o profissional, pelo menos para mim, para Márcia, quem corta o meu cabelo, eu tenho identidade com essa pessoa que corta o meu cabelo. De um corte de cabelo a X, qualquer trabalho que eu vou executar, o profissional, ele não é melhor, maior, menor, ruim, não existe isso. Tem uma empatia, existe essa sinestesia. Eu sou do abraço, eu sou da pele, eu sou do olhar, eu sou da imagem, eu sou do colo, da risada. Eu quero. É esse approach que nós estamos aqui. Agora, temos que usar live, né? A gente não tem jeito, mas qualquer hora a gente vai tomar café juntas também. Vamos, Então, o muito abraço, tempo. né?
Então, A eu acho que Débora está essa fazendo uma diferença... pergunta aqui. A Tá. Débora está perguntando como sai do automático na alimentação, por exemplo? Vício no trigo. Todos os vícios, eles estão na mesma parte do cérebro, né? Então, desde o vício da bebida, do cigarro, da droga, do pão, do café, do açúcar, eles estão no mesmo ponto. Então, o ideal é que a gente consiga trabalhar com a fonte do vício, né? Então, se a gente for falar biologicamente, você tá produzindo menos endorfina do que você precisa, né? Dentro do nosso sistema digestivo, você tem alguns neurotransmissores e alguns químicos que você precisa. Então, você tem que tratar da sua microbiota. Tratando da microbiota do seu sistema digestivo, você vai diminuir vícios de comida, principalmente açúcar, café e trigo. Então, isso é uma coisa legal de você prestar atenção, a sua microbiota. Procura uma nutricionista bem legal e ela vai tratar da sua microbiota. Tem várias formas naturais. As nutrólogas são muito boas também. Tem um pessoal São trabalhando... nutrólogos, são médicos e os nutricionistas não são médicos. Eles fazem trabalhos diferentes que são complementares, né? Então, talvez depende da cidade que você mora, né? Tem mais facilidade. Mas ou uma nutricionista ou um nutrólogo, eles vão te dar um bom caminho. E depois que você olhar essa parte biológica, aí você tem que olhar a fonte das suas necessidades emocionais, né? O comfort food, que é você abrir a geladeira toda hora, ter vontade de comer toda hora, isso tem alguns significados, principalmente nesse momento que a gente está hoje, né? Sempre lembrando que a gente vai usar o neurobiopsicológico, né? O que acontece fisicamente, o que acontece emocionalmente, socialmente. Então, esse momento é extremamente difícil. Se você não consegue localizar aonde as suas emoções nascem, também fica difícil saber porque você abre a porta da geladeira. Então, o nascimento da dor, o nascimento da frustração, o nascimento de todas as emoções, elas precisam ser conhecidas. Então, você tem 2 passos aí, né? Usar o cuidado biológico, nesse caso específico da sua microbiota, e cuidar das suas emoções. Sim, e olha lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Isso é muito importante, o reconhecimento, né? Entender da onde é que nasce. Valéria, minha prima, também entrou. Valéria Queiroz, personal, entrando com a gente. Flávia? Agora não tem mais pergunta, não. Não tem mais, não. Então, vamos lá. Agora eu quero que você fale para a gente, então, sobre a equação, esse seu projeto. Gente, equação. Você pensa numa coisa que é a minha paixão. Sabe por quê? Legal. É muito equação bom. É assim, ó. Tudo que eu fui estudando ao longo de 20 anos, eu fui colocando pequenos conhecimentos disso, de livros, de cursos, de mestrado, de tudo ali. Então, tem neuroeconomia, neuromarketing, neurobiologia, neurobiopsicologia, cronobiologia, timing, tudo que você imagina que você pode aprender sobre você, eu fui colocando dentro dessa plataforma, dividindo em hacks fáceis de você utilizar. Então, tem os hacks principais, que você calcula a sua equação. Então, por exemplo, a equação ela é baseada numa coisa muito interessante, que eu comecei a pesquisar a equação e descobri que existia uma pesquisa profunda sobre uma equação que eles achavam que tinha um número certo de equação para você ser feliz. Eu não acredito numa equação que alguém te dá uma fórmula pronta para você. Mas eu acredito que a gente cria equações nossas e que as nossas equações elas mudam também conforme a nossa própria necessidade, o nosso desejo, né, de fazer uma vida diferente. Então, eu acho que a gente está sempre se equacionando e se adaptando em momentos diferentes. Então, eu acabei criando essa equação, que a base da equação foi quais são os 6 maiores arrependimentos na hora da morte. Então, os 6 maiores arrependimentos na hora da morte são... As pessoas falam, eu devia ter vivido aqui agora, eu devia ter sido curioso, eu devia ter feito mais coisa que eu gosto, eu deveria ter sido mais generoso, eu deveria ter cultivado mais relacionamentos e eu deveria ter cuidado mais do meu corpo.
Essas são as 6 coisas que as pessoas falam na hora da morte. Pesquisas muito longas, tem vários livros publicados disso. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu coloco alguns livros aqui para vocês. E eu fui baseando nisso para ver se eu conseguiria criar um caminho, um facilitador para as pessoas não se arrependerem na hora da morte. Então, dentro da plataforma, você tem uma calculadora que você coloca os números que eu indico lá. Eu coloquei 3 números que são os números que constroem todas as fórmulas do mundo, que são os números 3, 6 e 9, que são os números que fazem parte da equação que eles chamam, né, que é a matemática sagrada, que é a matemática que cria todas as equações de todas as células do mundo. E você escolhe a sua equação a partir disso. Então, você escreve esses números e sai uma equação para você. E aí você precisa praticar essa equação todos os dias na sua vida. Você vai praticando isso e você vai se desenvolvendo, percebendo aquilo que você consegue manter e aquilo que você precisa aumentar ou diminuir para ter uma plenitude na sua vida. E aí eu ensino de cada letra, né, que é cada momento da vida, o que você pode fazer para melhorar aquilo. Então, como que você pode fazer para viver mais aqui no aqui e agora. Então, eu ensino para você como você faz perguntas para você. Então, dou uma aula sobre Sócrates, por exemplo, como Sócrates pensava, como que ele criou perguntas para responder as perguntas, sem nunca responder nada. Ele, com as perguntas, ele te levava a grandes pensamentos. Depois, eu te ensino a usar a cronobiologia a seu favor, a transformar o seu relógio biológico num relógio forte para você. Então, o caminho é mais ou menos assim, você sai de uma ignorância de você, de como você está vivendo, você entra na descoberta que você pode ser Sócrates, o seu próprio Sócrates. Você salta para dentro do seu corpo e conhece a sua biologia e você sai para o mundo para você se relacionar. Então, os hacks eles vão evoluindo conforme você vai evoluindo. Então, você evolui biologicamente, você evolui emocionalmente e você começa a ter relacionamentos com o mundo e depois você pode fazer grandes pesquisas sobre você mesmo, que é o que eu chamo de se tornar cientista de você. Eu acho que é importante, que esse é o grande legado. Não adianta todo conhecimento ficar só para você ou para quem vai gerir os produtos e aquele que vai ganhar ali não consegue absolutamente administrar. A Ana está perguntando em que local. Ana, tem 100% online e eu faço algumas masterclasses, são uns aulões assim, ao vivo, para quem está dentro da plataforma. Então, a pessoa fica online, mas eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que falo de verdade no telefone com os meus alunos. Então, numa dúvida, as pessoas me telefonam, eu respondo. E agora, por exemplo, tem 100 pessoas na plataforma e as pessoas conseguem falar comigo. Elas têm um Telegram só delas, que eu comunico com elas, e tem um Telegram chamado A Equação, que você pode procurar aí depois. O Telegram ele é muito bom, realmente, para a gente poder colocar conteúdo lá, porque ele aceita áudio, vídeo, foto. Então, ele é uma extensão da equação, você pode procurar aí depois se você quiser. E quando a gente não está nesse retiro social que nós estamos, a equação acontece ao vivo também. Então, ela tem 100% online e ela tem ao vivo, individual e em grupo. Tá. Então, você faz o atendimento também aqui em São Paulo? Em São Paulo. Tá, ótimo. Então, quem tiver... Atualmente, quem queira fazer a equação online, eu atendo só 4 pessoas por mês, porque é muito intenso. Então, eu fico muito com a pessoa para ela conseguir desenvolver todas essas questões e ter alertas, né? Então, atualmente, eu atendo online também. A Paula Bonfim, que está aqui, ó, a Paula foi uma pessoa que fez a equação. Que legal! Uma grande querida. Obrigada, Conta pra gente, Paula, qual foi o número da equação aí? Como que é o final disso? É o quê? Acaba você tendo uma numeração, é um número 9, número... Você tem 700 opções de equações. Então, a ideia não é... A preocupação não é o número final. A preocupação é como que você vai executando essas 6 coisas na sua vida
É, e vai se tornando cada vez mais pleno. Tem 3 equações fixas, né, que eu sugiro que são equações para 3 tipos diferentes de líder. Então, se a pessoa não quer ficar na experiência, tudo, ela pode ir direto em 3 equações de tipo de liderança diferente. E sabe que é interessantíssimo, Flávia? Quantos produtos nós temos hoje na internet? E o que a gente, nossa, hoje tá, você tem uma escolha assim, tá amplo, né? A gente Muito. muito, muito. Você tem várias ferramentas, algumas, a maioria são todas iguais, mas mudam o nome, muda a maneira como ela é aplicada. Mas Uhum. você tem uma quantidade violentíssima de produtos vendendo, de produtos que geram muitos milagres, muitas coisas, muitas. E as pessoas também acabam ficando duvidosas. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou aprender? O que, que eu posso realmente acreditar que aquilo vai ser bom ou não para mim? Então, existe uma preocupação com quem está aqui do outro lado, que eu acho que é pertinente, porque eu também. Sim, é isso mesmo, Sérgio, muito bom. Que bom ter você aqui com a gente. É muito pertinente também, porque a gente acaba ficando em dúvida, né? Do que fazer, o que realmente comprar, como é que eu sei que isso vai ser bom para mim. Então, é importante também que você crie essa autoridade, estar conhecendo quem é que criou esse projeto e fez ao longo de muitos anos, de muita pesquisa, você conhecer já é meio caminho andado. Só que, Sim. infelizmente, as pessoas não se é incrível como eu convido as pessoas para vir aqui para minha live, o pessoal fala do trabalho e não fala dela. É zero. Gente, eu quero conhecer, eu quero saber quem é você, eu quero saber mais de você, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que você não pode Uhum. ver. Porque o trabalho, ele é fruto, é o seu produto final. Você é aquilo lá que você está realmente mostrando, mas é importante criar esse elo. Então, a equação é um trabalho que você já vem há muitos e muitos anos pesquisando. Agora, quanto tempo que você está com ele no mercado? Que ele já existe, tem mais de É, 10 anos já. sim, mas que você Agora que ele lançou, está 100% online. tá, que Mas ele agora. já existe presencialmente há mais de 10 anos já. Então, olha só a diferença. Então, tem pessoas que às vezes, vão ver online e pensa que você fez ontem, né? Não, tem uma pesquisa, tem todo um trabalho que foi feito. Uhum. Até. Tem uma coisa muito importante que eu acho desse momento, que é uma outra oportunidade desse momento, que é assim: antes de ocorrer o que ocorreu, que nós ficamos 100% online, existia realmente uma grande desconfiança. Aí também tem uma explicação biológica para isso, né? Nós temos um alarme no nosso cérebro, né? A nossa amígdala é o nosso alarme do cérebro, não é essa daqui. A gente tem uma amígdala da Tem que cabeça. explicar, senão o pessoal vai falar: opa, cadê? Cadê? Engasguei. Então, uma coisa interessante de entender isso é que, para a sobrevivência, nosso alerta ele liga por outras coisas. Uhum. Algumas pessoas têm um alerta ligado todo o tempo. E são essas pessoas que adoecem mais, têm mais problemas emocionais, problemas crônicos, porque o cortisol está disparado todo o tempo. Então, elas não conseguem mais criar freios, né? Elas ficam com o alerta todo ligado o tempo inteiro. E também o coração acaba sendo impactado também, ela não tem mais coerência cardíaca. Tem uma série de coisas que acontecem com o alarme disparado o tempo inteiro. Então, antes da gente entrar dentro do 100% online, a desconfiança era maior, porque não havia experiência física e necessária para a sobrevivência. O que acontece hoje? Dificilmente você vai sobreviver se você for um analfabeto digital. Se a sua empresa não estiver digitalizada e se você, de fato, não começar a entrar nesse mundo digital, você vai ficar solitário. Sim. Então, biologicamente, nós deixamos de estar desconfiado do que pode vir da internet, 100% de cursos e etc., porque agora é uma necessidade. Sim. Então, agora a gente está num outro salto. Antes era o salto: eu não compro nada online, porque eu não acredito, eu tenho medo, então estou desconfiado. Para o salto, não, acho bem interessante esse negócio de online, mas eu preciso pesquisar um pouco mais sobre essa pessoa, sobre essa qualidade. Então, existe um avanço da qualidade de consumo online. Então,
Agora é o grande momento, de fato, de você começar a pesquisar o que você gostaria de fazer online. Eu não acho que é nenhum problema a quantidade de coisas que se vende na Eu também internet. acho. Porque Eu sempre acho que foi o uma problema é quantidade de de quem coisas. compra só. É igual você Eu não entrar acho. no shopping. Você entra no shopping, tem loja que você gosta, tem loja que é mais cara, você não entra, porque você não pode pagar aquilo. Tem uma bolsa que você sonha, ou um sapato que você não põe no pé de jeito nenhum, porque dói seu pé. Então, é a mesma coisa. O consumo é o mesmo. A diferença é no que e qual valor você dá para esse consumo. Isso é um novo entendimento também, né? Então, eu respeito muito também essas escolhas, porque não é fácil, de fato, você fazer escolha hoje, não. Mesmo porque você não está escolhendo nenhuma roupa, nenhuma calça, que você tem várias. Você está escolhendo produtos que vão mexer na sua vida. Então, eu acho que é muito delicado. Eu realmente não vejo o menor problema de ter uma quantidade, mas eu, sinceramente, eu escolho muito. E pesquiso muito quem é o profissional que eu vou trabalhar e Sim, com quem. sim. Porque eu tenho ouvido, eu atendo muitas pessoas. Então, eu tenho ouvido estragos violentos na vida das pessoas por conta realmente de trabalhos talvez não realizados até o final ou com, né? Então eu Então, achei muito... às vezes sem saber exatamente, né, assim, tudo que pode ser feito, né? Acho que algumas pessoas não têm experiência para poder fazer esses atendimentos tão profundos, né? E confundem as bolas, né? Eu acho que isso, mas mesmo na vida real, né? Não é só por causa do online, não. Sim, não, claro. É que no online você acaba ficando um pouco mais. Tá tudo bem aí? Tá, é porque eu acho que eu achei que a luz estava apagando aqui. Coisa mais esquisita do mundo. Falei, gente, cadê a luz daqui? Mas não, essa aqui estava acesa, apagou uma daqui, ó. Tá vendo Só que apagou essa faltava, aqui? né? É isso. É, É online, é tudo ao vivo. Não, mas tô te é, enxergando bem. Tá ótimo aqui, tá tranquila. é. Mas voltando ao que você estava dizendo, que é bem também para as pessoas, é um alerta, né? Esse alerta do que será que isso vai bem, isso é para mim ou não. Acho que é importante, a gente tem que tomar cuidado sim, tanto na vida no presencial e aquilo que você contrata, quem são as É, pessoas, os profissionais. Tem que buscar, gente, porque a cada dia existe um novo, né, um novo paradigma. Eu recebi hoje uma mensagem que agora estão clonando não sei o quê, porque pegam você a mensagem, muitos telefones sendo, né, realmente com senhas roubadas, porque cresceu muito. Então, essa parte toda que é online. Tem que tomar cuidado. Eu acho maravilhoso que você tem. Agora nós estamos com o Brasil todo, todas as pessoas de todos os lugares do Brasil, BH, Rio de Janeiro, enfim, é tão bom isso. Isso é muito importante. a gente criou outros laços, né? São outros laços. Você não está sozinho. Você não está tendo contato físico, mas você tem outros contatos. Você não está sozinho, né? Eu acho que esse entendimento é muito importante, sabe? Você não está sozinho. Isso as pessoas precisam compreender. Que a necessidade da presença física, o ser humano precisa de tato, abraço, né? Nós produzimos neuroquímicos com isso. Mas você não está sozinho. Né? A gente acabou de se conhecer, a gente está conversando, a gente pode levar isso para o resto da vida se a gente quiser. Sim, claro. Né? Aliás, a gente tem mais oportunidades hoje de conhecer pessoas do que a gente tinha no passado. Muito mais. Você está, por exemplo, quando eu faço uma masterclass, por exemplo, que não está fechada para esses 100 alunos, mas que está aberta para um montão de gente, eu fiz outro dia uma masterclass para 700 pessoas. Quantas pessoas eu conheci? Que me perguntaram, nossa, que legal, não sei o quê, então, pô, me liga depois, me manda um e-mail, não vão perder o contato. Gente, é incrível. É maravilhoso. É A incrível. quantidade, né? De você poder É, estar com tantas pessoas e tão rico isso. Isso é incrível, isso é maravilhoso. grande oportunidade. Então Né? você Uma faz grande. palestra também, Flávia? Faço, eu Faz faço, palestra. faço. Faço E palestras. Agora, inclusive, eu estou fazendo as palestras online, né? Eu tenho um comercial
que cuida de toda essa parte, né? E a gente agora já consegue fazer os eventos mesmo, como fazia presencial, um evento online completo mesmo, com divisão de salas e tudo. É muito interessante. Nossa, Muito legal. deve ser uma doideira essa palestra online, né? Deve ser muito legal. É maravilhoso. É muito Nossa, legal. Então, tem as pensou. palestras online, tem as aulas gratuitas, né, que eu gosto de dar. Hoje as lives são aulas gratuitas, né? Assim, se as pessoas quiserem realmente saberem escolher as lives, tem muita live bacana, que você aprende muita coisa, Muito. que tem muito conteúdo. Olha, Então, são sexta-feira, aulas, né? sexta-feira nós fizemos uma live aqui com o Daniel Cavaretti, não sei se você conhece, é um rapaz jovem, maravilhoso. Ele deu uma aula de cidadania, ele cuida de todas as favelas aqui de São Paulo, um trabalho maravilhoso para Paraisópolis. O Daniel nossa, foi incrível. Então, a cada live, a cada momento que a gente tem com o profissional, a gente aprende um pouco mais, entende um pouco mais, e é isso que a Casa 3 quer. E eu estou muito feliz, porque olha, quanto que eu já aprendi aqui com você e todo esse público maravilhoso está aqui com a gente também. Então, Flávia, contando um pouco da equação, que é esse produto que ele está à venda, né, online, você faz as palestras, está aberta, esse seu movimento profissional, você coloca todos eles, as pessoas podem procurar no Instagram, onde é que as pessoas veem a sua agenda do mês? Olha, eu não estou com uma agenda do mês dessa forma, funcionando dessa forma, tá? Uhum. As palestras atualmente elas são fechadas, né? Sim. As aulas gratuitas ou são lives e eu aviso no Instagram, as pessoas vão saber lá o que está rolando. Alguns webinários, eu quero fazer alguns webinários que tem um pouquinho mais de gente, como esse que eu fiz para 700 pessoas, que foi super legal. Eu dei uma aula só sobre pausas. Só Uhum. tudo que você faz para ser mais produtivo em casa, sem danificar a sua saúde, fazendo pausas científicas, pausas que você faz e elas te dão um resultado físico no corpo, né? Então, essas também vou avisar quando vai ter. Sempre aviso no Instagram. Você quer saber o que está acontecendo? É lá. A equação, eu só abro ela para venda a cada 3 meses. Então, eu acabei de abrir, fechou, quem está lá dentro, não sai. A pessoa pode ficar 1 ano dentro da minha plataforma, fazendo milhões de vezes, 500 vezes o que ela quiser, porque eu vou atualizando o conteúdo também. Agora, a cada 3 meses eu abro para entrar novos alunos dentro da plataforma, né? Que, na verdade, nem é aluno, sabe? Porque eu não dou uma aula assim, você faz módulo 1, módulo 2, não é isso. É uma jornada que você vai escolhendo aquilo que você quer aprender e você vai navegando lá dentro, né? Então, é uma jornada mesmo que você vai seguindo cada um dessas histórias. Que é um passo a passo e é de acordo com a sua necessidade, o que você E com a vê. sua vontade, né? E você quer fazer aquilo, não quer fazer aquilo. Eu dou um guia, né? Para a pessoa não se perder e ela entender como eu raciocinei aquilo. Mas ela pode ter um outro jeito de querer fazer aquilo. E também não tem problema nenhum, né? Nenhum. Não tem certo e errado, não tem começo, Não. não tem uma regra. Você realmente Não. vai de acordo. Isso é legal, isso é muito interessante, porque muito bem, Sérgio, está aprendendo bastante aí. Olha só, o pessoal está Legal. falando, olha, quem quiser conhecer realmente o trabalho da Flávia, entre em contato com ela. Eu vou escrever aqui, ó. Isso. Coloca pra gente. A equação é só a cada 3 meses, mas vou colocar aqui o meu. Isso, coloca o seu contato. Site aqui. E olha, gente, é muito legal. O que a Flávia falou, que é importantíssimo, eu acho, muito. É claro que se você tem um número gigantesco, né? Você tem 500, 600, 1000 pessoas mandando mensagem, você não vai conseguir ligar e atender todas as pessoas. Não. Mas eu acho muito importante ter o contato com o profissional. Mas eu ligo para as pessoas, inclusive, para saber, olha, você está com dúvida? Você tá conseguindo evoluir? Né? Então, eu tenho esses aulões também, que é para a pessoa tirar todas as dúvidas que ela quiser comigo. Como se ela estivesse fazendo um presencial comigo, ela tira as dúvidas, né? É muito diferente, obviamente, você fazer uma pessoa só individual, mesmo que eu estou dedicada àquela pessoa. Então, eu estou ouvindo essa pessoa, estou dedicada a ela. Mas o resultado de fazer também em grupo é extraordinário. Eu vou lançar agora mais próximo um negócio que vocês vão gostar muito, que é uma imersão chamada Timing para tomada de decisão. Logo eu vou começar a divulgar,
a landing page para você se inscrever, que ele é muito focado em como você aproveita o seu relógio biológico para aumento da sua performance, mas sem diminuir a sua saúde. Porque eu brinco que é o seguinte, aumento de performance é inversamente proporcional à saúde. Então, você tem que fazer isso com muito... sabendo o que está fazendo para não adoecer. E é aí que eu ensino nessa imersão. Uma imersão pequena, você faz essa imersão comigo em 3 dias, na verdade, em 3 horas, mas eu divido em 3 dias, 1 hora por dia. Tá. E essa imersão... Tem online, vai ter presencial? Totalmente online. Sempre tem presencial. Quando a gente voltar, ela volta presencial também. Mas todos os as minhas imersões estão online. E eu consigo fazer todas da mesma maneira. Tá. Agora me diz, como é que você está em casa, você, Flávia? Como é que está sendo esse período para você, essa mudança? Como é que foi? Olha, para mim foi extraordinário. Porque primeiro que eu gosto muito de ficar em casa. Muito. Como eu ganhei muito tempo, eu produzi muito. Muito, assim. E eu estou muito acostumada a fazer retiro, a ficar silenciada, né? Faço retiros fora do Brasil, faço retiros no Nepal, na Índia, e fico... O silêncio, para mim, ele é extremamente produtivo. Né? Então, não ter telefone tocando, não ter que sair, não ter que ir para grandes distâncias e voltar, isso me rendeu muito tempo. Então, eu consegui produzir muito material bom. Inclusive, vou publicar um livro agora. Faço parte de um grupo de escritores que foram escolhidos pela editora Matrix para falar sobre o amor no tempo de coronavírus. Então, faço um capítulo desse livro. Foram poucos escritores que foram convidados. Vai ser publicado agora também. Tenho 3 livros que foram escritos, que vão ser publicados o ano que vem. Estou terminando mais um. Eu já publiquei 11 livros. Né? Então, agora show de bola. Aqui em casa você vai poder terminar todos, tranquilamente. Pois é, então eu acho que tem isso, assim, da minha personalidade. Eu gosto de aproveitar o que acontece comigo. Então, a preocupação que todo mundo tem, eu também tenho. Os medos que todo mundo tem, eu também tenho. Eu tenho medo de ser contaminada. Eu não saio na rua. Né? Eu não saio na rua. Sério? Você não sai? Zero. Eu não saio de casa há 70 a quase 90 dias. Meu Deus, que loucura! A única saída que eu dou é abrir o portão, colocar o lixo lá fora e entrar de novo. Né? Então, eu tenho horta em casa, eu sou vegetariana, socialmente vegana em casa. Então, a minha alimentação ela é muito simples, eu não preciso comprar grandes coisas. A Paula teve comigo aqui na equação, a equação presencial, a pessoa dorme na minha casa comigo e ela fica um final de semana inteira comigo. A Paula Bonfim teve essa experiência de fazer essa imersão 24 horas, né? Na verdade, são mais de 48 horas que a pessoa fica comigo. Então, eu tenho essa construção assim, da minha vida, ela é muito simples. Eu tenho uma vida muito simples, né? Agora, na verdade, eu vou precisar pedir supermercado. Mas o meu supermercado também é simples. Eu nem vou pedir supermercado. Vou pedir para um vizinho que é plantador de orgânicos trazer os orgânicos para mim, porque agora eu já estou sem horta também. Eu estava com uma cenoura só na horta, um tomatinho. Que agora depois direto assim, né? Sem dar o prazo e tudo, não aguenta. O tempo também, o tempo tá frio. Você precisa renovar isso, precisa de um tempo. Né? Tem que ter um tempo. Eu tenho plantas tenho árvores frutíferas, né? Então, agora, para mim, assim, é muito interessante. Eu não me sinto sozinha, eu não sinto solidão. Eu não posso sair porque eu sou do grupo de risco, porque eu tenho uma imunidade mais baixa. Eu fui picada por Zika. O Zika ou chikungunya, agora já não me lembro mais, em 2017, e fiquei muito mal, fui hospitalizada, quase morri. Né? Eu fiquei tetraplégica. 2018 inteiro, passei em recuperação, voltando a andar. Voltando a falar. Tem até essa história no YouTube, eu acabei, em algum momento, eu resolvi contar essa história e gravei lá a trajetória da minha recuperação, né? Como que eu fui fazendo as experiências em biohacking para diminuir a dor e etc. Então, assim, eu tenho uma vitalidade muito grande, mas, obviamente, eu não vou correr risco
por causa da da Claro, própria comunidade. claro. Então, não saio mesmo, né? Não quero ter contato até as coisas estiverem mais tranquilas e tudo, Você né? também é do grupo de risco, agora tem que tomar mega cuidado Mais nisso. cuidado, né? Mas eu vou te falar, assim, que eu não gostaria que acontecesse isso com a humanidade, de jeito nenhum, né? Claro, ninguém pode desejar isso para a humanidade. Mas, por Claro. outro lado, tem muita coisa interessante acontecendo na humanidade, não tem? Sim, Por muita. causa disso, com a Demais. natureza se recuperando, a gente encontrando soluções que a gente não achava, pessoas se descobrindo em novos talentos. Eu acho que tem tanta coisa interessante, meu Deus do céu. Então, na verdade, eu estou bem feliz, assim, sabe? Eu estou feliz comigo, eu tô feliz internamente, eu estou plena, estou em produção, né? Mas claro que eu não gostaria de ver pessoas sofrendo, nem passando necessidade, nem tendo medo. Isso não é o ideal da felicidade. A Claro. felicidade ela só pode ser completa também se a gente compartilhar essa felicidade com o mundo e ver o mundo também sendo feliz, sendo pleno, né? Sendo produtivo, né? Então, claro que o mais rápido possível que a gente puder passar por isso, a gente vai passar. Mas eu não tenho o hábito nem a experiência de passar por coisas achando que ela é uma desgraça. Eu nunca perguntei por que aconteceu isso comigo. Por exemplo, quando eu fui picada. Por que aconteceu isso comigo? Porque logo eu fui ficar desse jeito, né? Que o médico achava que eu não ia voltar a falar, a ler, a escrever, nada. Entende? Em nenhum momento passou isso pela minha cabeça. Que Para mim foi quadro. uma passagem, né? Foi um período, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ser um período esse também. É uma passagem da vida da gente, é uma passagem dificílima da vida da gente, mas também é uma passagem. Vai passar. Vai passar, tudo passa, Tudo vai passa, não tem passar. como. Olha, nossa live está quase acabando, vai passar. Passou muito rápido, Vai né? passar um minuto, vai Estamos em um acabar em um minuto. Então, minuto. olha só, em um minuto agora, eu quero primeiro agradecer você pelo seu tempo valioso, maravilhoso, por todo o ensinamento que você deixou para gente. Muitas pessoas que não te conheciam aqui já passaram a conhecer um pouquinho da sua história. Muito obrigada, de coração, adorei conhecer você, não conheço pessoalmente, mas seja muito bem-vinda à Casa Muito 3. A obrigada. gente se sente muito feliz com você aqui. E nesses pequenos segundos aí que vão começar agora, eu quero que você deixe uma palavra sua, aquilo que você quer dizer para todo esse nosso público maravilhoso que está aqui assistindo você, para esses dias, ou seja, para daqui para frente, o que você sentir no seu coração. Gente, eu queria agradecer primeiro, né? Porque vocês estão em casa também cansados, né? Acho que tem só um pensamento que passa na minha cabeça o tempo inteiro. Seja gentil, seja sábio e tenha calma. Faça pausas, se ame profundamente, se dê a chance de sair dessa experiência como uma nova experiência na sua vida. Né? E se precisar de ajuda, pede socorro, né? Todos nós estamos socorrendo uns aos outros, né? Então, vamos socorrer um ao outro, né? Não fica sozinho em sofrimento. A gente tem uma multidão de gente para ajudar a gente agora. Uma multidão de gente. Vamos aproveitar essa multidão que está disponível 24 horas para a gente agora. Que ótimo, muito obrigada, viu, Flávia? Foi um Obrigada, prazer estar com você. E, pessoal, quem tiver alguma pergunta, quer deixar, mandar no direct da Flávia, fica super à vontade. A Casa 3 está de portas abertas também. Vai ficar gravada a nossa live, depois mando para você. Você vai conseguir tê-la para com você também, viu, Flávia? manda para mim que eu coloco no meu também, né? Isso Coloco lá aí. no destaques, né? Gente, agradeço. Não percam, amanhã teremos a Carla diretamente de Portugal, uma portuguesa maravilhosa que vai falar tudo sobre branding, marca. Que Uma menina que legal! tem uma história linda de vida. E sexta-feira imperdível, você tem que conhecer o Vitor. Vitor é uma pessoa maravilhosa, faz parte do Condor Blanco, Homens que Inspiram. Tem um trabalho lindo com cristais que você vai amar. Ele é uma pessoa extremamente carinhosa, lindo. Sexta-feira, 18 horas, Homens que Inspiram. E amanhã espero por vocês às 15 horas para conhecer a Carla, que vai falar
tudo sobre branding. E todos vocês que estiveram aqui, super obrigada, uma ótima noite. Espero que tenha aquecido nossos corações com essa noite linda aqui de segunda-feira. Estamos acabando minutos. Uma palavra, eu quero que você decifre você em uma palavra, Flávia. Ai, não sei. Eu sou feliz, sou feliz. Felicidade. Feliz? Muito bem. Obrigada, gente. Um grande beijo para todos. Tenham uma ótima noite. Se cuidem, fiquem em casa e cuidem de quem vocês amam. Um beijo para você e até a próxima.